Fala sério, que reviravolta impressionante está prestes a acontecer. O filho desaparecido de Arthur retornará de maneira surpreendente e triunfal, disposto a fazer justiça e colocar Pilar contra a parede como ela jamais imaginou. Tomado pela revolta, ele surgirá determinado e não demorará para ordenar em alto e bom som: saia imediatamente da casa do meu pai. Mas essa não será a única bomba. Heitor ficará frente a frente com Adriana e fará 3 revelações capazes de mudar completamente os rumos da história. A última delas será a mais chocante de todas. Ele revelará quem realmente provocou a queda de Arthur. Tudo começa quando uma guarda aparece para Adriana e informa que ela recebeu uma visita inesperada de um rapaz. Sem entender o que está acontecendo, Adriana segue lentamente até a sala de visitas. Porém, assim que entra no local e vê quem está à sua espera, ela paralisa completamente. Seu rosto demonstra puro espanto. Mas, o que é isso? Como isso pode estar acontecendo? O que você está fazendo aqui? Diante dela está ninguém menos que Heitor Brandão, o filho desaparecido de Arthur. Com uma expressão tranquila e um tom sereno, ele encara Adriana e diz: é um prazer finalmente conhecê-la, Adriana. A fisioterapeuta mal consegue acreditar no que está vendo. Durante anos, Heitor foi considerado desaparecido. Seu próprio pai havia feito de tudo para encontrá-lo, sem sucesso. Ainda em choque, Adriana pergunta: Heitor, isso não faz sentido. Seu pai procurou você por todos os lugares possíveis. Onde você esteve durante todo esse tempo? Ele sentia uma falta enorme de você. Sério e firme, Heitor responde: eu sei que você merece respostas, Adriana, e eu vou contar tudo o que aconteceu. Mas agora não é o momento certo para falar sobre o meu desaparecimento. Aquelas palavras deixam Adriana ainda mais ansiosa. Com os olhos marejados, ela decide abrir seu coração. Heitor, eu juro por tudo que existe de mais sagrado. Eu não empurrei o seu pai daquela sacada. Não sei se você veio aqui para me acusar como todos os outros fizeram, mas eu preciso que acredite em mim. Eu jamais seria capaz de machucar o Arthur. Heitor imediatamente tenta tranquilizá-la. Calma, Adriana. Eu não vim aqui para te acusar de nada. Pelo contrário, eu jamais apontaria o dedo para você. Eu estou aqui para ajudá-la a sair desse lugar onde foi colocada injustamente. Adriana escuta aquelas palavras com atenção. Então Heitor continua: e existe algo muito importante que você precisa saber. Eu descobri quem realmente foi responsável pela morte do meu pai. Na mesma hora, uma mistura intensa de emoções invade o coração de Adriana. Pela primeira vez em muito tempo, ela sente esperança. Ainda tentando compreender tudo aquilo, ela pergunta: mas como você conseguiu descobrir algo tão grave depois de tanto tempo longe? Heitor responde sem hesitar: essa também é uma longa história. Um dia todos saberão exatamente o que aconteceu. Mas o que importa agora é que eu voltei para fazer justiça pela memória do meu pai e também para tirá-la daqui. As palavras dele renovam completamente as forças de Adriana. Ela olha diretamente para Heitor e diz: eu nem sei como agradecer. Obrigada por acreditar em mim. Mas me diga a verdade. Como você sabe de tudo isso? E como vamos provar? Heitor assume uma postura ainda mais séria. Eu sei exatamente quem está por trás de toda essa tragédia. E posso garantir uma coisa: essa pessoa está muito mais próxima do que qualquer um imagina. Meu pai foi vítima de alguém cruel, frio e sem qualquer compaixão. Assustada, Adriana insiste: então me diga logo. Quem fez isso com Arthur? Sem responder imediatamente, Heitor coloca a mão no bolso e retira uma fotografia. Através do vidro da sala de visitas, ele mostra a imagem para Adriana. Ao ver o rosto estampado na fotografia, a fisioterapeuta fica completamente sem reação. Não, isso não pode ser verdade. Ela leva as mãos ao rosto. Agora tudo faz sentido. Como essa pessoa foi capaz de fazer algo tão monstruoso com o Arthur? Heitor balança a cabeça. Acredite, para mim também foi um choque. Eu confiava nessa pessoa. Todos confiavam. Mas ela mostrou quem realmente era da pior maneira possível. Adriana continua olhando fixamente para a fotografia, sem conseguir esconder o choque. Então Heitor fala com total convicção: eu vou tirar você daqui. Você ainda vai voltar por cima de tudo isso. É apenas questão de tempo. A pessoa responsável por essa tragédia vai pagar caro por tudo que fez ao meu pai e por todo o sofrimento que causou a você. Emocionada, Adriana agradece. A memória de Arthur merece justiça. O verdadeiro culpado precisa responder pelos seus crimes. Tomado pela raiva, Heitor responde: pode ter certeza de que isso vai acontecer, e da forma mais impactante possível. Ele faz uma breve pausa antes de completar: existe alguém que precisa pagar por toda a maldade que espalhou. Estou falando de Pilar Brandão.
ela vai sofrer as consequências de tudo o que fez. E eu mesmo vou garantir que isso aconteça. Algumas horas depois, a campainha do apartamento que pertencia a Arthur toca. Diná vai atender a porta e leva um susto enorme. O quê? Como assim? Heitor? Na sala, Pilar escuta a movimentação e pergunta: quem está aí? Manda entrar logo. Segundos depois, ela fica completamente paralisada. Heitor surge diante dela. Tentando disfarçar o nervosismo, Pilar abre um sorriso falso. Heitor, meu sobrinho querido, eu não acredito. Que alegria ver você novamente. Onde esteve durante todo esse tempo? Conta tudo para sua tia. Mas Heitor não se deixa enganar. Com os olhos cheios de indignação, ele dispara. E cala a boca, Pilar. Não tente representar esse papel na minha frente. Eu conheço você muito bem. As palavras de Heitor explodem como uma verdadeira bomba dentro da mansão. Pilar fica completamente desnorteada ao ouvir o sobrinho falar com tanta dureza. Mesmo abalada, ela tenta manter a aparência de inocente e responde com o velho tom manipulador de sempre. Mas o que significa isso, Heitor? É assim que você trata a tia que tanto sofreu com o seu desaparecimento? Eu sempre me preocupei com você. Antes que Pilar pudesse continuar sua encenação, a confusão atrai a atenção dos demais moradores da casa. Rosa, Edivaldo e Tilde chegam rapidamente para descobrir o que estava acontecendo. Ao verem Heitor, todos ficam surpresos. Edivaldo é o primeiro a reagir. Heitor, meu Deus, como isso aconteceu? Seu pai procurou você por todos os cantos. Heitor cumprimenta os funcionários com carinho. É muito bom rever vocês. Logo depois, volta o olhar para Pilar e declara com firmeza. Eu voltei para colocar tudo em ordem. E essa mulher vai responder por tudo que fez. Diná, que observava tudo em silêncio, resolve intervir. Senhor Heitor, não entendo essas acusações. Dona Pilar não fez nada de errado. A responsável por toda essa tragédia foi Adriana. Pilar aproveita imediatamente a oportunidade. Também não compreendo tanta hostilidade. Eu fui uma das pessoas que mais sofreu com o seu desaparecimento. Agora que você voltou, podemos reconstruir nossa família. Mas Heitor já não suportava mais ouvir aquelas mentiras. E chega! Estou cansado desse teatro. Você é uma mentirosa, Pilar. Como consegue dizer que sentiu minha falta? Aposto que comemorou quando desapareci, porque assim a fortuna do meu pai ficaria sem herdeiros. O clima se torna ainda mais pesado. Você sempre viveu às custas dele. Nunca construiu nada por mérito próprio. Sempre foi movida pela inveja. Mas isso está chegando ao fim. Adriana é inocente e você vai pagar por tudo que fez. Aproveitando o momento, Edivaldo finalmente diz aquilo que guardou por anos. Heitor tem razão. Adriana é a maior vítima dessa história. Pilar sempre invejou o Dr. Arthur. Qualquer pessoa conseguia perceber isso. Rosa também se manifesta. Conheço Adriana desde menina. Ela jamais faria mal a alguém, muito menos ao homem que amava. Heitor reforça. Adriana está pagando por um crime que nunca cometeu. Tudo foi planejado por pessoas interesseiras que cercavam meu pai. Ao ouvir aquilo, Pilar começa a perder a calma. E isso é ridículo. O filho que abandonou o pai agora volta para me julgar? Adriana foi condenada pela justiça. Ela está presa porque provocou a queda de Arthur. Heitor dá um passo à frente. Você continua se achando muito esperta, não é? Mas existe algo que você desconhece. Tentando esconder o nervosismo, Pilar pergunta. E o que seria? Heitor responde sem hesitar. Eu sei exatamente quem causou tudo isso. E melhor ainda, tenho provas. O silêncio toma conta da sala. Adriana não tem culpa de nada. E a verdade está muito perto de vir à tona. Diná tenta reagir. E isso é um absurdo. As investigações já apontaram a culpada. Mas Heitor perde a paciência. Eu não quero ouvir mais nenhuma das duas. Ele aponta para Pilar e Diná. Vocês têm exatamente 1 hora para tirar todas as suas coisas desta casa. 1 hora. Depois disso, chamarei as autoridades. As duas ficam completamente sem reação. Pouco tempo depois, Heitor entra no antigo escritório de Arthur e faz uma ligação decisiva. Do outro lado da linha está um jornalista influente. Preciso organizar uma coletiva de imprensa urgente. Tenho informações definitivas sobre a morte do meu pai. O jornalista aceita imediatamente. Após encerrar a ligação, Heitor sorri. Pilar e todos os aproveitadores que viviam ao redor do meu pai. Vocês não fazem ideia do que está prestes a acontecer. Finalmente a justiça será feita. Enquanto isso, Adriana conversa com Pedro na instituição onde continua presa. Ela conta tudo sobre o retorno de Heitor. Pedro fica completamente surpreso. Então você está dizendo que Heitor voltou e descobriu quem realmente matou meu padrinho? Sim.
E quem foi? Sem esconder mais nada, Adriana revela o nome apontado por Heitor. Pedro fica sem palavras. Eu não consigo acreditar. Arthur confiava nessa pessoa. Ela precisa responder por tudo que fez. Adriana também conta que Heitor está preparando uma coletiva nacional para revelar toda a verdade. Eu só quero que esse pesadelo acabe logo. Quero voltar a ser livre. Naquele mesmo instante, jornalistas de diversos veículos começam a chegar ao local da coletiva. A notícia sobre o retorno de Heitor Brandão já se espalhou rapidamente pela cidade. Pilar, Ulisses e Silvana também aparecem, desesperados para descobrir o que ele pretende revelar. Na mansão de Arthur, Rosa, Edivaldo e Tilde acompanham tudo pela televisão. Até Diná assiste apreensiva. Quando a coletiva finalmente começa, Heitor pega o microfone e inicia seu pronunciamento. Convidei todos vocês aqui para impedir uma grande injustiça. O silêncio domina o local. Durante anos permaneci longe da minha família por escolha própria. Eu não suportava mais conviver com a inveja e a maldade que cercavam meu pai. Os jornalistas acompanham cada palavra com atenção. Eu pretendia voltar para surpreendê-lo, mas quando cheguei, presenciei uma das cenas mais dolorosas da minha vida. A tensão aumenta. Eu vi meu pai sendo derrubado daquela sacada. O choque é imediato entre todos os presentes. O impacto da declaração de Heitor é imediato. O auditório inteiro fica em choque ao ouvir aquela revelação. Sem perder tempo, Heitor continua seu relato e faz a revelação que muda completamente os rumos da história. Ele explica que estava hospedado em um apartamento localizado em frente ao prédio onde Arthur se encontrava. Da janela, conseguiu observar toda a movimentação na sacada momentos antes da tragédia. Segundo seu testemunho, Diná se aproximou de Arthur em estado de desespero. A governanta chegou a se ajoelhar diante dele, implorando por algo que desejava desesperadamente. No entanto, Arthur recusou o pedido. A negativa deu início a uma discussão intensa. As vozes se elevaram. Os ânimos saíram do controle. E então, tomada pela raiva, Diná perdeu completamente a razão. Foi nesse momento que, de acordo com Heitor, ela empurrou Arthur da sacada. A revelação provoca um enorme escândalo. Os jornalistas começam a fazer perguntas ao mesmo tempo. Câmeras registram cada detalhe. O nome de Diná rapidamente se espalha entre os presentes. Enquanto a coletiva explode em repercussão, Adriana enfrenta uma nova batalha dentro da instituição. Zenir passa a persegui-la diariamente. A detenta exige R$100 mil para deixá-la em paz e transforma a vida de Adriana em um verdadeiro pesadelo. Sempre que tem oportunidade, ela ameaça. Mesmo explicando inúmeras vezes que não possui aquele dinheiro, Adriana não consegue convencer sua agressora. Zenir simplesmente se recusa a acreditar. Além disso, Liris também passa a sofrer intimidações. A cada dia, a situação dentro da cela se torna mais perigosa. O medo passa a fazer parte da rotina das duas. Desesperada ao perceber que algo grave pode acontecer a qualquer momento, Liris decide agir. Escondida das demais detentas, ela pega um celular que mantinha guardado e faz uma ligação urgente para Pedro. Com a voz trêmula e cheia de preocupação, ela faz um apelo emocionado. Pedro, pelo amor de Deus, Adriana está correndo perigo. Você precisa fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Ao ouvir aquelas palavras, Pedro não perde um segundo. Munido das novas provas que reuniu nos últimos dias, ele segue imediatamente para a instituição. Determinado a libertar Adriana, invade a sala da diretora sem hesitar. Sou advogado de Adriana Brandão. O julgamento dela foi oficialmente anulado. Minha cliente precisa ser libertada imediatamente. A diretora recebe a documentação. Após analisar cuidadosamente todos os papéis, confirma a informação. A decisão é oficial. Adriana não pode mais permanecer presa. Enquanto isso, sem imaginar o que está acontecendo, Zenir continua ameaçando Adriana dentro da cela. Tomada pela raiva, ela avança novamente. Agora você vai sofrer as consequências. Mas, antes que consiga agir, vários guardas entram rapidamente no local. A intervenção acontece no momento exato. Zenir e sua comparsa são imediatamente contidas e algemadas. A situação sai completamente do controle das duas. Poucos instantes depois, Pedro chega até Adriana. Tomado pela emoção, ele corre em sua direção e a abraça com força. Depois de tantas dificuldades, finalmente consegue cumprir a promessa que havia feito. Eu prometi que iria proteger você. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Adriana mal consegue acreditar no que está acontecendo. Então Pedro pronuncia as palavras que ela esperou ouvir por tanto tempo. Você está livre. Essas grades ficaram para trás. Um novo julgamento será realizado e desta vez a verdade finalmente vencerá.
Adriana não consegue conter a emoção. Todo o sofrimento vivido nos últimos meses passa como um filme em sua mente. As injustiças, as perseguições, as ameaças, o medo constante. Tudo aquilo parece finalmente estar chegando ao fim. Pela primeira vez em muito tempo, uma nova esperança surge em seu coração. Agora, com a liberdade recuperada e a verdade começando a aparecer, Adriana tem a chance de reconstruir sua vida, recuperar sua dignidade e provar de uma vez por todas sua inocência diante de todos. E enquanto os responsáveis por tanta dor começam a ser desmascarados, uma nova etapa se inicia trazendo a promessa de justiça, redenção e um futuro muito diferente daquele que parecia impossível apenas alguns dias antes.